Neste vídeo vamos estudar os artigos no idioma inglês. No idioma inglês temos dois tipos de artigos, os artigos indefinidos e o artigo definido. Artigo indefinido, a e an, e o definido, de. Então vejamos os artigos indefinidos. A significa uma. A se pronuncia a ou às vezes a. An significa ou uma. Vejamos o uso. A é usado antes de som de consoante, né? É usado antes de palavras com som de consoante. An é usado antes de palavras com som de vogal. Veja que para o correto uso dos artigos indefinidos, nós temos que conhecer a pronúncia das palavras, né? Porque nós estamos falando antes de som, né? De consoante, né? Temos aqui os nossos exemplos. A boy, usamos o A porque boy começa por B e B é uma consoante. A ear, usamos o A antes de ear porque Y é uma consoante. Ears tem o som de consoante. An egg, nós usamos o an antes de egg porque egg tem o som de vogal, né? Egg, e. A horse, nós usamos o A porque horse tem o som de consoante. A university, nós usamos o A porque university tem som de consoante, né? A primeira letra, né? An hour, porque o hour é usado, tem um som de vogal, tá? Então, nós usamos a, é usado antes de palavras, né, cuja primeira letra tem um som de consoante, e an é usado antes de palavras que tem um som de vogal, né, a primeira letra. A boy e an egg, esses são os nossos exemplos aqui, de um modo geral, tá? Mas sempre precisaremos conhecer a pronúncia correta da palavra para aplicar essa regra. Vejamos agora o artigo definido. De pode significar o a, os, as, né? Tanto no singular, o a, como no plural, os, as. Então nós temos, vamos dizer, the boy, né? Pode significar o rapaz, né? Significa o rapaz. E the boys significa os rapazes, né? Então usamos o mesmo artigo definido, de, né? The boy ou the boys. Girl ou the girls, né? A moça ou as moças. Agora vejamos o uso desse artigo definido. Quando ele é usado, o de, antes de substantivo mencionado anteriormente. I see a boy, the boy is swimming. Eu vi o rapaz está nadando. Então eu vi a boy, eu vi um rapaz, né? Ele tinha sido mencionado ali, né? Então na sequência the boy, né? Aí se usa o de, né? Que ele foi mencionado anteriormente. Vejamos as outras regras. Vamos aumentar aqui o nosso slide. Tá bom. Antes de substantivo único na espécie ou considerado como único ou quando particularizado. The North Pole, the sea, the weather, the boys of our school, the strongest, the only.
Então, antes de substantivo único da espécie, né? Ou considerado como único, ou quando particularizado. Antes de nomes de oceanos, mares, rios, montanhas no plural, ilhas no plural e países no plural. The Atlantic, the United States, the Hebrides, the Mediterranean, the Alps, the Thames. D. Antes de nomes de instrumentos musicais e de nomes de família. The piano, the Johnsons. E antes de substantivo ou adjetivo que representa uma classe ou espécie. The dog is a loyal animal. The old, the young, the blind. Né? Então, antes de seus substantivos ou adjetivos que representem uma classe ou uma espécie. Né? Por exemplo, o cachorro é um animal leal. Né? O velho, o jovem, o cego. Né? Então, nós estamos nos referindo a uma classe toda, ou a uma espécie. Agora, quando ele é omitido, quando não colocamos o D na frente do substantivo do adjetivo, antes de nomes próprios, Sally, Bob, né? Nós não dizemos the Sally ou the Bob, né? Simplesmente dizemos Sally ou Bob. B. Antes de substantivos usados no sentido geral, children like chocolate. Man is a mortal. O homem, né, no sentido geral, é mortal. As crianças parecem chocolate, né? As crianças de um modo geral, né? Não estamos particularizando, tá? Antes de possessivos, our country, his car, né? Nosso país, seu carro. E D, antes de alguns substantivos como church, school, hospital, bed, prison, quando usados para seu propósito original, né? She went, ela vai, to the church to pray, ela vai à igreja para rezar. To school, para estudar, ou to hospital, como ela vai como um paciente, né? Então nós usamos nós omitimos, né, nesse caso, né? Agora, to the church, se ela não for para rezar, né? Se ela for por outras razões, né? Ou to the school, por outras razões, né? Que não seja a razão de estudar, né? E to the hospital, for some other reason, né? Então, para uma outra razão que não seja como sendo uma paciente, né? Então, she went to the hospital. Eu estou dizendo que ela vai ao hospital fazer uma visita a um hospital. E she went to hospital, ela vai então como uma paciente. Então, nesta aula nós estudamos os artigos. O artigo indefinido e o artigo definido. Bye!